Suponha que, no lugar de comprimento, massa e tempo, as grandezas fundamentais no sistema internacional fossem comprimento, densidade e tempo. Assim, a unidade de medida de força seria... Bom, quando a gente fala força, inevitavelmente, a gente lembra da segunda lei de Newton, que diz que força é massa vezes aceleração. Quando a gente fala aceleração, a gente pensa na aceleração tangencial, variação da velocidade sobre tempo. Quando a gente fala de velocidade, é a variação de posição sobre tempo. Observe então que quando nós tratarmos da unidade de medida da velocidade, ela vai depender da unidade de medida da posição, ou seja, do espaço. Isso é uma medida de comprimento. Nós podemos então colocar L. E da unidade de medida de tempo, que ele gosta de representar aí, aparece no enunciado pela letra T. Ora, ao falarmos então da unidade de medida da aceleração, isso será a unidade de medida da velocidade, como nós vimos aqui, L sobre T. Você viu como foi que eu falei, como foi que eu escrevi? Sobre T, a mesma coisa de T elevado a menos 1. Dividido, novamente, pela unidade de medida de tempo. Então, eu teria L vezes T elevado a menos 2. E, falando então da unidade de medida da força, isso seria a unidade de medida da massa, que eu vou chamar de M, e da unidade de medida da aceleração, como acabamos de mostrar, seria L vezes T a menos 2. E essa é a análise dimensional que comumente a gente faz para a força. Agora, o que é que ele colocou nessa questão de diferente? Ele diz, imagine que as grandezas fundamentais, ao invés de serem comprimento, massa e tempo, fossem comprimento, densidade e tempo. Repara que ele trocou aqui, na hipótese dele, a massa pela densidade. Aí eu te pergunto, qual a relação que existe entre a massa e a densidade? Inevitavelmente a gente vai lembrar do quê? Que densidade é igual a massa sobre volume. Quando a gente fala então da unidade de medida da densidade, isso seria a unidade de medida de massa sobre a unidade de medida de comprimento elevada ao cubo. Tu consegue lembrar, tu consegue entender de onde foi que eu tirei esse L ao cubo? A gente está falando da unidade de medida de volume. E o que é volume? Lado vezes lado vezes lado. Ou seja, comprimento ao cubo. Logo, a unidade de medida de massa seria a unidade de medida da densidade multiplicado, né, você vê que aqui tem um meio pelos extremos, comprimento ao cubo. Isso permite a gente fazer a substituição, como ele pede no texto, colocando a unidade de medida da massa em função da unidade de medida da densidade. E olha então como é que ficaria a nossa análise dimensional para a força. No lugar da massa, pessoal, densidade vezes comprimento ao cubo. Só uma substituição. Multiplicado, olha aqui, ó, multiplicado pelo L, que já estava lá na expressão, e multiplicado também pelo tempo a menos 2, que também já estava lá na expressão. Finalmente, a unidade de medida de massa, nessa proposição que ele faz para as grandezas fundamentais do sistema, seria densidade, L ao cubo vezes L, repete a base, soma os expoentes, e o tempo elevado a menos 2, ou seja, dividido por tempo ao quadrado. Muito cuidado na hora de procurar a alternativa, porque se você troca uma letrinha dessa do lugar, você perde a questão. Agora, o único que tinha aqui, L à quarta, já ficava bem claro, alternativa correta, item C de casa. Que é o comentário que a gente pode fazer aqui em termos de conteúdo. Análise dimensional, análise das dimensões, análise das unidades de medida. Tu
Tu observa que nessa questão a gente falou, ou relembrou, o cálculo da força a partir da segunda lei de Newton, F igual a ma. Esse a aceleração, e a gente teve que lembrar a definição, variação da velocidade sobre tempo. A velocidade, variação da posição sobre tempo. E ainda a relação entre densidade, massa e volume. Então, quando você fala de uma questão de análise dimensional, na realidade ela é um grande pretexto para que você lembre vários conteúdos, para que você lembre várias equações.